Deixa eu usar esse cenário lindo aqui para falar uma coisa que provavelmente você vai concordar comigo. Nós, os seres humanos, nós temos uma tendência. É uma tendência quase que natural. A gente aprende isso desde que a gente é criancinha. Uma tendência de olhar para as coisas negativas primeiro. O negativo exerce uma força muito poderosa sobre nós. Isso é assim porque a gente é formado sendo muito protegido. Mas geralmente, quando a gente está crescendo ali, a gente ainda é criança, tem uns ossos muito frágeis. Então as nossas mães, elas têm todo aquele cuidado, aquela proteção sobre nós. Então a gente não pode cair, a gente não pode colocar o dedo na tomada. Claro que tem algumas coisas que são consequências graves, né? Mas a gente não pode fazer muitas coisas, a gente está sempre sendo protegido. Sempre sendo ali cercado pelas nossas mães, pelos nossos pais. A gente não pode fazer muitas coisas, não pode desbravar muito. E a gente cresce meio que tendo medo de muitas coisas. Então algumas coisas o medo ele é bom, porque sabe aquele presságio de que algo ruim vai acontecer se você for passar por aquele lugar, passar por aquele beco. Esse medo, ele é bom. Ele é um medo que nos ajuda a sobreviver. Mas tem um medo que ele paralisa. E esse medo, ele é muito ruim para a nossa vida, para as nossas relações. Geralmente nós tendemos a olhar as coisas primeiro pelo lado negativo. Não sei se você já teve a experiência de estar com o seu carro na estrada e de repente a estrada fica muito lenta, aquele engarrafamento enorme. Geralmente é um sinal que algum acidente aconteceu lá na frente, né? E aí a gente fica ali às vezes vários minutos ali, 30, 40 minutos andando ali em marcha bem lenta, até que a gente passa pelo local onde aconteceu o acidente. E geralmente uma das coisas que os bombeiros, o pessoal dos primeiros socorros fazem é isolar a área ou liberar a área. Deixam uma área de passagem para os carros passarem e isola uma outra faixa. E aí quando você passa ali perto do acidente, você vê que os motoristas eles diminuem a velocidade, mas não porque eles têm que diminuir. É claro que você tem que diminuir a velocidade um pouco. Mas o fato de os motoristas diminuírem a velocidade quase parando é porque eles querem ver se alguém morreu, eles querem ver sangue, eles querem ver pedaço do corpo no chão. Então a gente fica meio que atraído. Ao mesmo tempo a gente não quer ver, mas a gente quer ver. Então a gente é muito focado nesse negativo, a gente quer ver o negativo. Às vezes você dirige ali para uma cidade e existem vários jardins, várias paisagens, só que você quer ver o quê? Você não presta atenção. Você não repara no belo, você não elogia a beleza, você não percebe a beleza, mas se em frente a um grande e lindo jardim, aí na sua cidade, onde você passa de carro ou a pé, aconteceu um acidente, então você nota aquele jardim não por causa do jardim em si, mas por causa do acidente. Tem muita gente que não percebe. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava de moto e o pneu da minha moto furou. E ali era uma rotina, eu sempre passava por aquele lugar, sempre. Durante 3 anos eu sempre pilotei minha moto naquele lugar. E eu nunca percebi que ali havia um borracheiro. Eu sempre passava, mas eu nunca olhei para aquele borracheiro, eu não sabia. E aí eu fui empurrando a moto até esse borracheiro. E aí falei com ele, cara, eu passo aqui todo dia e nunca te vi. Ele falou, não, mas é porque você nunca precisou de mim. Se você tivesse precisado de mim antes, você teria me notado antes. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue notar, usando isso como exemplo, a gente não consegue notar o belo, notar as coisas positivas. Muitas pessoas têm extrema dificuldade de resolver problemas, porque elas sempre vão ter uma perspectiva muito negativa primeiro sobre os problemas. O problema vem, ela olha pelo lado negativo e ela aumenta. Isso acontece muito com mães. A mãe ela tem essa necessidade de proteger o filho, Então, às vezes a criança está com uma febre, a mãe já começa a pensar o pior, ela já pensa em 1001 doenças. Então, a gente sempre vê esse lado negativo primeiro. Às vezes, sei lá, o seu carro está quebrando, você fala, caramba, meu carro está quebrando, eu vou ter que pagar tanto, vou ter que gastar dinheiro e tal. Às vezes o avião ali está dando uma tremida ali quando você está ali voando, viajando, com a turbulência, você já pensa que o avião vai cair. Então a nossa mente, ela sempre nos leva para o extremismo, para o lado negativo, primeiro. E aí depois que você consegue olhar, pensar logicamente, né? Se você for uma pessoa experiente, que sempre viaja de avião, você vai falar, mas não, isso aqui é só uma turbulência, isso é normal, isso acontece em voos. Você não vai tomar isso como
perspectiva muito negativa. Mas se é a sua primeira vez, você vai olhar com uma perspectiva negativa. Então isso é um fato, tá? Nós tendemos a olhar o negativo e aumentar e dar muito mais foco para o negativo do que para o positivo. Infelizmente, nós somos assim. Então, se algo acontece, a gente olha primeiro para o negativo. Por exemplo, muitas pessoas iniciaram negócios que hoje são negócios muito bem sucedidos. Essas pessoas são prósperas, são ricas, têm liberdade às vezes de tempo, financeira. E elas iniciaram os seus negócios porque elas foram mandadas embora dos seus trabalhos onde elas tinham uma certa estabilidade. Infelizmente, outras pessoas elas são mandadas embora e elas paralisam, elas ficam reclamando. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Elas não enxergam que o fato de serem mandadas embora é uma oportunidade para você iniciar algo novo, se você tem essa via de empreendedorismo, ou para você ir atrás de algo melhor, ou para você se reinventar, iniciar uma nova profissão, iniciar algo que vai realmente mudar a sua vida substancialmente. Então, quando você pega algo negativo e olha só pelo lado negativo, você não consegue enxergar, encontrar, olhar para a solução. Vou dar um exemplo para você. Eu perdi um irmão, vai fazer um mês, tem 3 semanas e meia. Eu perdi um irmão. Meu irmão morreu, meu irmão caçula. Meu irmão que eu vi crescer, que eu ajudei a cuidar. Eu perdi meu irmão. Passei uma semana muito difícil, muito ruim, sofri. Ainda estou processando o meu luto, vivendo as fases do luto. Só que olha só uma coisa legal que está acontecendo na minha família também. Uma das minhas sobrinhas está grávida. E está chegando um bebezinho na nossa família. Então olha só que coisa bacana. Então você acha que eu vou pegar todo o foco, a minha força, a minha energia e colocar só no fato de eu ter perdido o irmão? Não, eu estou festejando a chegada da nova bebê, do novo ser humano que está chegando na minha família. Eu estou celebrando, eu estou feliz. Ligo para minha sobrinha, pergunto para ela como é que vai ser o nome, como é que ela está, como ela está se sentindo. Eu estou celebrando, estou festejando isso. Então você precisa encontrar alguma beleza no caos, porque sempre vai haver beleza no caos. Mas você precisa treinar os seus olhos. E quando eu falo os seus olhos aqui, eu não estou falando dos seus olhos físicos, estou falando da sua mente, os olhos da mente, a sua mentalidade, para poder encontrar esse belo. Eu estou aqui agora na natureza, a natureza está se preparando para o inverno. Estou nos Estados Unidos e aqui neva. Então, a natureza está bem, olha só, as árvores todas secas, as folhas todas no chão, as árvores todas secas. Só que, se eu vier fazer a minha caminhada como eu venho aqui e olhar só para o negativo, eu vou olhar que está feio, porque eu conheço esse cenário aqui quando ele está na primavera, florido, bonito, os pássaros cantando, os animais pulando nas árvores, eu conheço esse cenário. Então, se eu for comparar esse cenário com esse cenário de agora, com o cenário que eu conheço, eu vou me confundir e eu não vou conseguir encontrar o belo aqui, porque está tudo seco, está tudo cinza, mas eu consigo encontrar o belo. Eu consigo olhar para esse rio aqui correndo e encontrar o belo nesse rio. Eu consigo olhar para essas árvores secas e encontrar o belo. Então você precisa olhar para aquilo que representa algo negativo e encontrar o belo. É importante isso. Você não pode olhar para as coisas que supostamente são ruins e ver essas coisas como somente coisas ruins. Às vezes é preciso acontecer coisas ruins para que nós possamos parar para contemplar o belo. Às vezes é preciso que você fique doente para você ficar mais em casa, dar mais atenção para o seu filho, ser mais cuidado pela sua esposa, cuidar dela, passar mais tempo de qualidade com ela. Algo negativo precisa parar você para que você enxergue o belo, enxergue aquilo que você tem de bom e não está conseguindo ver porque você está muito ocupado, você está olhando para as coisas negativas, resolvendo problemas. Então você precisa mudar a sua perspectiva e mudar os olhos da sua mente. Não deixe que o negativo, por mais poderoso que seja, exerça uma força maior do que o positivo na sua vida. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!